par, mas com a questão do debate científico, e como esse debate estava ocorrendo em locais antes não costumeiros, em especial para os membros que são da academia, que estão acostumados com os debates científicos em ambientes privilegiados, no sentido de pessoas estarem ali com este intuito e muitas vezes preparadas para esse momento. Nós avançamos um pouco sobre a importância de nós debatermos assuntos que nos pareçam ser controversos, desconfortáveis e até mesmo constrangedores. Que quando nós não fazemos esse debate, ou não estruturamos esse debate, não deixamos esse debate ocorrer de uma maneira estruturada, ele pode ocorrer de tal forma que a maioria dos que estão ali presentes ou participantes, sejam de modo físico, seja de modo virtual, seja em um ambiente privilegiado acadêmico, esteja ali em um ambiente de meio religioso, seja no ambiente midiático, seja no ambiente das novas mídias sociais. Muitas vezes os que participam ali são simples consumidores desse debate e não são participantes. Então, por isso a importância de nós fomentarmos esse debate, a importância de nós nos preocuparmos com, nós eu digo, professores, educadores, pessoas que têm por ofício fazer parte da formação de outras pessoas, formar opiniões, jornalistas, cientistas, políticos, né? Então, a importância dessas pessoas, ou deste grupo de pessoas que têm por ofício isso, qualificarem esse debate e estender. E quando nós não fazemos esse debate de forma qualificada e estendido, isso acaba afetando os mais vulneráveis. Acaba afetando os mais vulneráveis. E aí, eu já tinha pensado neste exemplo, quando eu estava vindo para cá na semana passada, deixando meu carro em outro lugar e venho de metrô, né? Para o estacionamento. E eu percebi o seguinte: no primeiro dia que eu vim ao centro Maria Antônia aqui, no metrô era obrigatório o uso da máscara, todos estavam usando máscara. Eu usei máscara. Na semana passada e hoje, quando eu vim novamente, deixei o carro de metrô para cá, tinha um grupo de pessoas, a maioria, não usando máscara. E aí eu não vou discutir sobre a questão se usar máscara ou não é certo ou não é certo, esse não é o ponto. Agora a questão é, você aqui acha que as pessoas foram convencidas a usarem máscara quando todos começaram a usar máscara nos transportes coletivos? Elas foram convencidas? Alguém discutiu isso com ela e falou assim, olha, a importância de usar... Não estou dizendo se... Eu nem estou discutindo se é eficiência ou não, só estou pontuando isso. E agora mais interessante, todos estavam usando essas máscaras. E você acha que elas foram convencidas agora da necessidade de não usar as máscaras também? Consegue pensar? Ou como é que isso se deu? Como é que ele foi levado a usar ou a não usar essa máscara? Esse debate ocorreu. Mas ocorreu em um nível onde eles não participaram, onde eles não foram... E aí, talvez a gente não caiba nesse sentido da consulta, porque o debate ocorreu por um grupo de especialistas, né? Talvez você possa pensar nisso. O debate ocorreu a partir de um grupo de especialistas, em tese, e essas pessoas não participaram do debate. Elas não foram informadas e elas não foram formadas sobre esse assunto. Como elas não foram consultadas, não foram formadas sobre a questão, elas foram informadas. Então veja quando esse debate ocorre, eu estou trazendo essa questão da administração pública porque nós vamos debater outras questões que, embora não nos pareça científica, parecem ser questões políticas, são questões científicas no final. Então, eles simplesmente consumiram um debate, ou escutaram, viram no jornal o anúncio, ou quando chegaram na estação de trem, metrô, no transporte público coletivo no outro dia, a situação já estava dada, e ali ela foi, tirou a máscara, boa parte, é necessário medir, mas seguramente, ali, visivelmente, mais da metade da população abandonou a máscara no primeiro dia, que foi permitido que ela abandonasse. Então, ela não participou desse debate, ela não se qualificou sobre esse debate, ela não soube sobre quais circunstâncias eles se deram e quais eram os pontos a serem levados em conta. Ela simplesmente, ou ela viu o resultado desse debate na televisão ou numa mídia social, talvez um ou dois especialistas ali discutindo, e ela simplesmente consumiu. Por isso que eu falo, quando esse debate não ocorre de maneira qualificada, os mais vulneráveis são diretamente afetados. Aqui eu vejo que o rapaz está de máscara, tem outro professor que vem de máscara aqui também, eu vim de máscara para cá no transporte coletivo, e alguns optaram por usar ou não usar. Mas a maioria dos aqui tem plenas condições de decidir por si só, de discutir em família, em casa, com outros pares, se vai continuar usando ou não vai continuar usando.
tem uma capacidade de obter informações maior do que a grande média. Eu trago isso ainda porque durante essa semana onde houve a liberação, eu conversando com... Eu estou só exemplificando isso. Conversando com um diretor de imunidade hospitalar, de uma das maiores redes que nós temos aqui, de hospitais privados, e eu falei, olha, você viu que caiu o uso das máscaras? Ele falou assim, eu vi alguma coisa. Eu falei, você está preparado para o aumento da demanda dos seus... E aí eu posso usar o termo, né? Eu poderia usar com pacientes, mas para este caso específico, eu acho que cabe o termo do seu cliente, né? Do seu usuário ali. Inclusive porque ele estava preocupado com uma questão de demanda, de aumentar o faturamento da unidade onde ele estava. Então ele tinha uma meta, ele tem uma meta lá que ele precisa cumprir sobre faturamento versus custos e aí por diante. Ele falou assim, aumento? Por quê? Ele falou assim, olha, é provável, pelo que nós vimos nos últimos cenários, toda vez que há uma grande flexibilização, você tem um aumento de pacientes, não especificamente de portadores da Covid, etc., manifestação, mas de outros vírus de gripe. Ele falou assim, é verdade, né? Quer dizer, esse era um diretor administrativo que tinha como sua meta, no próximo tem como sua meta este ano, esse semestre, aumentar ali diminuir o gap entre faturamento e custos, e ele não estava atento a isso. Mas ele tem plano de saúde. A maioria de nós talvez tenhamos plano de saúde, né? A maioria das pessoas que discutiram isso talvez tenham plano de saúde, mas este cidadão que vai pegar o ônibus hoje, ou o metrô, ou o trem, que geralmente são mais precários, são precários, e não raros para as regiões mais distantes, para as zonas mais distantes, são mais lotados, este talvez não tenha consciência de que ele tirou a máscara e ele muito provavelmente está sujeito aos vírus normais, os vírus que ele estava acostumado ali dia a dia, e que talvez isso custe para ele um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, 3 dias de trabalho, 4 dias, custe para a filha dele, para o filho dele a escola, para a esposa dele o trabalho, se ele é autônomo, se ele é diarista, se ele é prestador de serviço sem um vínculo formal empregatício, ou se ele não tem plano de saúde, tem um vínculo formal, mas não tem plano de saúde. Então isso talvez tenha um custo direto para ele, e ele não está incluso neste debate, ou no geral. Pode ser que em termos gerais, em números gerais, isso não seja significativo, embora a gente tenha visto essa semana aqui o aumento da incidência nos hospitais, né? Um leve aumento do internamento e um aumento de notificação de síndrome gripal. Não por Covid, por outros, mas era o que era esperado. Clima frio, baixa taxa de vacinação da população para os vírus comuns da gripe, dos resfriados e aí por diante. A gente tem um resultado prático, tá vendo? Como o que se discutiu lá no alto, lá entre os iluminados, os que podem se achar iluminados, e que afetou diretamente o senhor José, e pode afetar diretamente o senhor José na padaria da esquina. O fato dele estar usando máscara, mas ele não participou do debate, ele só consumiu a informação, ou consumiu o debate que outros fizeram. Então talvez não tenha sido exposto para ele ali as questões. É uma questão científica essa, existem modelos, o pessoal da saúde pública não está, mas tem modelos preditivos para isso. Não consegue fazer modelos preditivos para isso. E tem uma relativa expertise no Brasil de fazer esse tipo de modelo preditivo já. Então é só esse exemplo. E nós paramos daí, e a gente avançou um pouco sobre as formas de debate, os círculos de debate, os métodos socráticos de retirar desse participante de debate que ele se expresse, que ele imita uma posição sobre determinado assunto e de que às vezes se usar como um confronto ou não. E eu acho que os pontos mais importantes que a gente chegou na aula passada, na nosso último encontro, era de que era necessário quebrarmos uma hegemonia de pensamento, né? uma constância de um pensamento ou a influência de outros membros diretamente do grupo mais volumoso ou do grupo aparentemente com mais destaque ali, sobre os indivíduos que compõem a minoria e etc. E aí só retomando, e é bem interessante essa questão de minoria e maioria, especialistas da área social saberiam dizer melhor isso, mas é impressionante de que os que pegam o metrô abarrotado e trem abarrotado são significativamente maior número deles do que os que não têm este meio de transporte. Embora eles sejam a maioria, eles não são a maioria dominante, então eles não participam deste debate, dessa discussão. Ponto.
E aí hoje nós queríamos discutir um pouco sobre o conhecimento científico e empírico e o conhecimento popular, né? E qual é o impacto disso no nosso debate. E aí eu vou começar retirando já passou o slide, mas eu vou voltar ali. Uma frase descontextualizada, é importante ter isso em mente, né? Que às vezes a gente faz debate sobre frases descontextualizadas ou dados descontextualizados, recortes do lado. Mas o recorte em si é sobre uma entrevista que o ex-ministro Mandetta, médico, deu no início da pandemia. Então vamos colocar isso, mas que pode parecer, num contexto ali um pouco malicioso, num contexto não apropriado, a recomendação. Ele fala assim: olha, coronavírus, Mandetta recomenda chá, canja de galinha e reza. Aí ele fala, minha avó, se minha avó falasse para eu tomar, isso parece a fala do meu avô, da minha avó mesmo, parece, da minha mãe, que a minha mãe tem uma certa idade. Quando você recorta esta frase e coloca ela descontextualizada, lembrando que nessa época nós não tínhamos tantos dados, nós não sabíamos como seria a evolução, de como nós não sabíamos o ponto de vista epidemiológico, qual era o impacto quando a gente tivesse modelos, né? Quando a gente tivesse modelos desde o início, né? Desde fevereiro nós já tínhamos modelo aqui no Brasil. A gente não tinha vivenciado ainda quais eram as dimensões desse incidente. Mas ali no início ele recomendava, ele fala isso. É público e ele fala isso. Recomendo granja, chá e canja de galinha. Né? Vamos pontuar aqui agora. Não raro, nós temos essas discussões. E aí, por que eu estou dizendo deste conhecimento empírico, ou conhecimento popular versus conhecimento científico? Não raro, nós temos essa discussão simples para assuntos extremamente complexos. Aqui eu peguei, mas eu vou pegar outros 3 exemplos em sequência. E não raro nós temos isso vindo de autoridades ou de pessoas que têm, pode não ser autoridade do ponto de vista legal, né, não serem ministros, deputados, senadores, juízes, promotores ou médicos do setor público, mas são autoridades, ainda mais com essa tal de construção de autoridade que a gente tem midiática hoje, né? O pessoal, especialmente os influencers, utilizam esse conceito de construção de autoridade. Né? Você tem autoridades que colocam debates complexos como se fossem debates simples e que podem ser resolvidos com o conhecimento popular não investigado. Isso é importante. Não estou fazendo detrimento do conhecimento popular, mas conhecimento popular não investigado. Então, na época, o debate ele se espalhou sobre isto. O ministro recomenda canja, chá, e ele fala não tomar gelado ainda, e começa uma série de outros absurdos. E o debate um debate de algo que era extremamente importante, se deu sobre este assunto. Sobre nesta ótica e nesse tema. E ele ficou por dias esse debate. Se a granja de galinha podia curar ou não podia curar um resfriado, se era um resfriado, se não era um resfriado. Então nós pegamos algo que tem impacto e que parece ser popular e lançamos como um processo, no caso aqui terapêutico, né? Como um processo terapêutico e que teve grande impacto na sociedade. Vou pegar um outro exemplo para a gente poder contextualizar, né? Em seguida, na mesma semana, o Globo Repórter repassou, eu peguei aqui, são de fontes diferentes, mas o Globo Repórter repassou uma questão sobre uma expedição pantaneira, no Pantanal, e ali você tinha a figura típica do Pantanal, que dotado do seu conhecimento e sabedoria, e que utiliza ervas, chás, sementes, árvores, cascas e aí por diante, para fazer seus tratamentos, ou consome aquele material por um longo tempo e que passa de geração para geração, tem um aspecto da influência de outras culturas e aí por diante. Então parece um reforço. Eu achei interessante, eu peguei esse recorte porque ele se dá por dias depois. Este Globo Repórter foi reprisado na mesma semana e se disparou o número de procuras por tratamentos e por... Tá todo mundo em desespero, eu concordo, mas vamos lá, por questões alternativas
ou tratamentos populares para algo que era de extrema complexidade. Se disparou, né? Isso. Então, mais uma vez, olha como o nosso conhecimento popular, às vezes, se aplicado a soluções simples, a questões complexas, a debates complexos, podem distorcer o caminho que a ser trilhado num debate. E aí eu vou pegar mais um exemplo aqui. Esse é um artigo publicado em 2009, um artigo antigo, mas ele fala lá assim, ó, o que vem da terra não faz mal, né? E ele traz um relato de mateiros, né, que eles chamam de mateiros no artigo, de pessoas que costumam fazer uso de fitoterápicos ali, de autocultivar, que eles mesmos cultivam ou que eles retiravam em bosques, em regiões ali. E eles trazem uma alta concentração, uma alta incidência de eventos toxicológicos e adversos do consumo dessas isso são em tempo distinto, tá? Em 2009 isso, mas neste artigo ele já traz isso. Aí você fala, mas isso foi em 2009, foi um período não tão recente, tem mais de uma década e por diante. Mas é só para mostrar como é que esse debate, às vezes, ele se dá de forma tão distorcida e do conhecimento popular tão reforçado em alguns momentos, de acordo com o interesse, talvez, de alguns grupos, que a gente perde a capacidade de discutir. Como é que você vai discutir com a sua avó que tomou canja, ou seu avô, que a sua avó sempre fez canja, ou sua bisavó sempre fez canja e curou ele a vida inteira? Como é que você vai debater com ele? Agora você vai falar para ele que não. Olha, os estudos indicam que essa concentração seja lá de vitamina C, seja do que for, não... É meio difícil, pode parecer meio difícil, né? Então você tem um conhecimento popular que, neste caso, se não bem trabalhado, pode causar um grande impacto, pode causar um grande impacto na saúde pública. A gente vai pegar isso para outras áreas também. Tá? A gente está pegando na saúde pública aqui, mas a gente vai pegar para outras áreas também. E eu vou trazer um exemplo aqui, quase cômico, se não fosse um tanto quanto trágico. O que é farmacognosia? Farmacognosia. É o mesmo que farmacologia? Não. Dentro da área de farmácia tem a farmacognosia, a farmacopédica também, que vão tratar ali dos princípios ativos e das substâncias destinadas a consumo eu posso estar falando uma besteira porque eu não sou farmacêutico, e dos consumos específicos para determinadas áreas. Então tem a farmacopédia e a farmacognosia, mas não é o que você falou. Vamos lá. E aí só um exemplo tosco. É tosco. Eu vou trazer porque é tosco, mas porque quem estava em São Paulo na época, em algumas regiões de Santa Catarina, presenciou um evento. Você conhece essa história? Conhece a história, né? Essa é uma influenciadora social, uma senhora muito simpática, muito divertida os vídeos dela, você dá muita risada quando você assiste. E ela cresceu, assim, durante um período ela teve um crescimento exponencial. Talvez seja errado o termo exponencial. Então, teve um crescimento interessante durante um certo período em canais de mídia social, especificamente no YouTube, onde ela fala sobre determinada substância que no fitoterápico poderia ser usado, o sene, para o processo de perca de peso. E do jeito que ela fala, eu assisti o vídeo depois, que eu li a reportagem. É muito interessante, muito simples, você pega aqui, põe ali, baixa, ela usa uns termos, uns jargões bem populares sobre o que você ia excretar, como ia excretar, qual era o cuidado que você devia ter, e etc. E aí, como resultado deste caso específico, ela faz um vídeo pré-feriado. Ia ter um evento em São Paulo, teve um evento popular em São Paulo, que atraía multidões, atrai costumeiramente multidões, em outro estado específico que também atraía multidões. E você teve inúmeros casos usando um termo bem simples, de diarreia durante esse evento. As pessoas não tinham banheiro público suficiente. Mas não era um, dois. Foram dúzias de pessoas ali, e a gente teve mais de uma dúzia de pessoas internadas não, que procuraram ajuda médica após assistirem esse vídeo específico dela. Foi cômico, assim. Você tinha pessoas que... Foi trágico, na verdade. Você tinha pessoas que
que evacuavam no meio da rua, porque não conseguiam. E porque ela usa uma dosimetria ali do princípio que ela recomenda ali, absurda. E as pessoas consumiram. Viu como o debate é importante? Sim, senhor. Professor, campanha eleitoral é proibida, hein? Na? Estou associando a figura ali. Mas cadê? Uma brincadeira, falei. Propaganda eleitoral é proibida. Mas cadê a propaganda eleitoral, não sei? Esse emoji aí das fezes aí. Não, mas isso aqui já tem mais de... Tem anos já. Nossa, eu tô muito Eu tô procurando aqui. E é meio laranja a blusa dele, não é vermelho. Mas o povo... Então, é um assunto complexo que precisa ser debatido. Perca de peso, emagrecimento, rotina saudável, fisiologia, os especialistas em fisiologia do esporte, fisiologia do desenvolvimento. Você tem uma gama dentro deste assunto de complexidades e que você leva, às vezes, uma década para formar um especialista naquilo. Ele acaba o ensino médio e tal, ele vai para a graduação, ele faz pós-graduação, mestrado, ou tem 10 anos de experiência na área, ou trabalhou com... Então, e aí a gente resumiu isso uma questão muito simples. Não, você quer perder peso? Vou te ensinar hoje a você perder 4 a 6 quilos. Aí ele coloca isso no anúncio, as pessoas veem o anúncio, e aí, véspera de uma festa, todo mundo querendo entrar. Eu, depois da pandemia, assustei, né? Querendo entrar nas minhas roupas convencionais. Todo mundo querendo entrar naquela roupa. Aí você resumiu um assunto complexo a uma questão de conhecimento popular e de que, quando eu fiz o experimento de conversar, eu conversei com alguns idosos da minha família, todos conheciam o material e todos sabiam do efeito. Todos sabiam do efeito. Falavam, mas vocês têm que tomar cuidado, hein? Você tem que tomar em casa, você tem que tomar com... Elas falam. Ela ainda fala, mas ela não... Eu acho que esse vídeo deveria ser removido do canal. Mas eu não sou especialista em direito para poder dizer isso. Mas teve impacto. Podia ter um desdobramento mais sério. E nós já tivemos desdobramentos mais sérios sobre isso. A Anvisa, 3x4 agora, tem impedido a venda de alguns fitofármacos que tem por efeito, ou como o resultado, em tese, é perca de peso. Pode falar. Pior que eu coloquei aqui sênico, eu queria ver a planta, né? Apareceu assim, vigilante do peso, primeira coisa, anúncio. Chá de sênico, confira os benefícios e riscos do seu consumo. Temos um plano ideal para você perder peso e não adquirir. Conheça hoje o nosso programa. Então, eles sabem que você vai por aí tentando perder peso e já vê alguma coisa. E não sei porque está associado, né, a pessoa evacuar com perda em excesso, que vai perder peso e não tem nada a ver, né? Provocou um desajuste. Viu como é um assunto complexo? Perca de peso não está relacionado diretamente com a questão de evacuar. Exatamente. Você precisaria discutir com um especialista, não sei se mas sobre a questão do déficit calórico. Eu não sou especialista, mas precisa de um especialista. Nós dividimos a nossa sociedade em especialistas para isso. Mas o senhor, não sei se o senhor é da área, mas o senhor tem condições de uma ampla formação, em especial as pessoas que passam. Em especial as pessoas têm uma gama de vivência, ou que passam por uma formação catedrática, pode dizer, um período de graduação em geral, em universidades de referência, que tem ali para o intuito de formar um cidadão. Ele pode ser formado em filosofia, mas ele consegue chegar nessa compreensão. Não, é mais complexo isso aí, né? Não é evacuar. Mas as pessoas, no geral, as pessoas que tomaram esse chá, tomaram esse suplemento batido aí, não. Faço acompanhamento com nutricionista há uns 15 anos, então dá para entender relativamente bem. Uhum. Sim, imagino. Mas você viu como é uma questão? A gente pode não entender, mas é uma questão de privilégio em termos de posição de acessibilidade. Você tem acesso ao nutricionista, você consegue... Embora, neste caso, algumas pessoas eram relativamente bem informadas e tinham pessoas, algumas até personalidades afortunadas no meio. Mas se consumiram no desespero e foram parar. Bom, o que é consciência que é laxante. Laxante é o termo correto. Né? No laxante a pessoa acha que desidratando... E ele acha por causa disso aqui.
Isso a gente ouve bem, né? O pessoal fala que vem da terra não faz mal, né? Ele acha que por causa disso, tá vendo? Vem da terra não faz mal. E aí vem uma senhora simpática, é muito engraçado, uma senhora simpática, fofa, e assim, não sei se eu poderia ter exibido a imagem dela, mas eu acho que pode, porque tá no, é público, né? Tá em tudo e tal, não foi tirado até hoje. Aí vem, depois de ver isso, vem alguém e fala isso, fala, tá tudo certo. Só que ele não fala, né? Que ele não sabe, ou não imagina que 80% dos venenos são de origem vegetal, né? A gente vai até chegar nisso aí, né? A nossa farmacopédia toda, boa parte dela é baseada em origem fitoterápica, né? De plantas, vegetais, legumes e aí por diante, né? A gente tem... E aqui eu ia ressaltar isso no final, e vou ressaltar mais no final, mas é importante pôr um parênteses. Isso não quer dizer que o conhecimento popular não tenha base científica, ou não tenha fundamento científico. Tem trabalhos muito interessantes, tem um de um químico que eu gosto muito, chama-se Atticus Chassot, onde ele se dedica boa parte da vida dele como pesquisador acadêmica a analisar os fundamentos científicos por trás dos conhecimentos populares. A gente tem, na nossa farmacopédica, a gente tem, por exemplo, a questão do chá de quebra-pedra, né? Sim. Veneno de cascavel, que os índios já utilizavam há muito tempo, e aí por diante. Então você tem uma série de observações populares, porque saem das observações isso, né? Eles verificam, esse conhecimento é construído ao longo dos séculos, né? Então, a partir dessa observação, eles chegam à luz do que era a ciência mais avançada naquela época, os indígenas, os mateiros, o homem do campo, a mulher do campo, e agora da cidade em si, chegaram a conclusões fenomenais para aquela época. Agora a gente tem condições de evoluir no sentido da sistematização desse conceito. E aí um dos casos que... Esse aqui ainda não teve uma vítima fatal, teve constrangimento gigantesco, mas esse aqui já foi um pouco mais impactante. Aquele foi um pouco mais... Nossa. Não foi tão pesado, mas esse já foi mais impactante. Então, saiu em vários canais de jornais, vários jornais de referência, né? É o caso deste homem inglês por tomar chá verde. Ele é hipotóxico. O pessoal lá do Japão, eles desenvolveram, acho que uma enzima, não sei o que lá, que eles podem tomar 5 litros por dia. Mas a gente não tem esse desenvolvimento, porque ele é milenar, né? Uhum. E nós não temos isso aí. Ele é hepatotóxico, se fala. Voltou aqui, né? E falando com um médico a semana passada, o que tem de garoto de 20, 22 anos com lotado de pedra no rim, porque toma um monte de whey, um monte de coisa, excesso de proteína, assim, ó. Fígado, né? Fígado no fígado aqui, eu fiz uma pesquisa no departamento, fiquei um tempo no transplante de fígado da UHC, pra pesquisa. Fiquei um tempo lá na pesquisa lá. O senhor é de lá? Não, você é da área da saúde também? Sim, é que minha pesquisa foi na área de saúde. Eu cheguei em choque hemorrágico. Então eu fiquei um tempo lá no transplante de fígado. E a gente tem fígado e rim, são os que... Do rim já é esperado sobrecarregar, mas a gente tem outros desdobramentos no fígado e também desses suplementos alimentares. É o que mais dá, na verdade, é uma das maiores causas de incidência. Tem dados para isso, precisaria consultar os dados, mas uma das maiores causas de incidência de jovens, não só o whey, mas sim outros suplementos alimentares aí. Outros suplementos alimentares. Que nem... A creatina, ela retém tanto líquido, meu, que eu conheço o cara na academia, só de olhar ele, eu já sei que ela toma. Ele fica inchado. E parou de tomar de murcha, né? Viu como viu como é algo popular? Porque isso se dissemina nas academias. Tá, a gente pode pensar na questão da pessoa que toma isso com acompanhamento ou supervisão do nutricionista ou do seu médico, ou mesmo do profissional de educação física, que até um certo nível ele tem autonomia para fazer isso. O fisioterapeuta, etc., ele tem, o conselho confere ele é profissional de saúde. Todo profissional de educação física bacharel, os licenciados eu acho que depende muito do número de disciplinas que tem específicas lá, mas todo bacharel, ele é profissional de saúde. Então, em tese, o bacharel de educação física, ele pode até um rol avançar neste sentido. Em que pese os profissionais que acompanham e as pessoas que fazem o acompanhamento disso, a maioria dos casos dá por
disseminação popular. Você vai para a academia.